Esse Trilhas da Democracia de hoje é especial por muitas razões. É especial porque está sendo gravado no Dia dos Professores, das Professoras, 15 de outubro. É especial porque ele está sendo gravado numa sala de aula, ainda que virtual, numa sala de aula da disciplina de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de ministrar, dentro do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Um espaço no qual o homenageado dessa manhã deixou suas pegadas como professor de Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social da Universidade do Recife, no final dos anos 50, início dos anos 60. Estamos falando aqui de Paulo Freire, que, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. E para recordar Paulo Freire, seu pensamento, sua ação, nós entrevistaremos o professor titular de Ciência Política e Comunicação da Universidade de Brasília, o colega e amigo Vinícius Lima, que está lançando o livro Paulo Freire, a Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. Há alguns meses, Vinícius já participou, tanto numa live como no Trilhas da Democracia, de uma discussão que tem como base um dos artigos desse livro, né, que é a discussão sobre a cultura do silêncio. Mas antes de começar a entrevista com o professor Vinícius Lima, eu gostaria de convidar Nita Freire, que muito nos honra com a sua presença nessa manhã do Dia dos Professores, nessa manhã do dia 15 de outubro, para uma saudação de abertura desse momento que é não apenas o lançamento do livro do Vinícius, mas uma homenagem do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco a Paulo Freire. Então, por favor, Nita, passo a palavra a você, mais uma vez agradecendo a tua disponibilidade de compartilhar conosco a tua presença e a tua fala. Por favor, Nita. Bom dia, muito obrigada por tanta deferência a mim, e é uma alegria muito grande estar junto com vocês todas e todos, de uma maneira muito especial, com Vinícius Lima. Amigo, desde o momento em que eu comecei uma história de amor com Paulo, ele sempre foi um amigo muito fiel de Paulo e amigo fiel meu. Eu cheguei a escrever até prefácio para livro de Vinícius, né? Infelizmente, o livro dele chegou faz 3 dias, numa hora em que eu estou assim, envolvida com muitas lives, muitas mesas, com muitas coisas em função da comemoração dos 100 anos de nascimento de Paulo. Eu posso dizer que Paulo tinha Vinícius como um dos homens muito queridos, pela sua honradez, pela sua fidelidade, por sua inteligência e por sua amizade. Vinícius é do tipo de homem à moda antiga. Não é festa hoje e amanhã já está do outro lado, não é isso, não. Ele é o que é e sempre perdura com os seus sentimentos. A não ser que haja um motivo para uma decepção. Mas não.
Vinícius é esse tipo de pessoa, muito afeiçoado. E para mim foi uma surpresa muito linda quando eu vi que ele estava lançando esse livro aqui, né? O livro que hoje ele lança aí em Pernambuco. Eu quero saudar a todos, não é, que estão merecendo essa presença de Vinícius na Escola de Serviço Social, porque foi a primeira instituição de nível superior que Paulo lecionou. E depois trabalhou muito com Lilia Collier, e agora que faltaram os nomes, mas com todo esse grupo, numa troca incessante de conhecimento. Quer dizer, Paulo aprendeu muito com a Escola de Serviço Social e também ensinou muito. Isso era uma prática dele. Paulo nunca entrava em um lugar se não fosse para essa troca dialógica entre ensinar e aprender. Então, foi isso que Paulo fez com a Escola de Serviço Social. Depois, ele ficou professor da Faculdade de Belas Artes, e com o concurso público que houve, ele ficou em segundo lugar. A primeira classificada foi uma mulher que escreveu sobre os fundamentos, eu creio que foi os fundamentos judaicos cristãos da educação no mundo ocidental. Paulo escreveu uma pequena tese que deu depois origem à Educação com Prática de Liberdade. Esse livro que era assim, Educação e Realidade Brasileira. Gente, eu me lembro, eu já não estava no Recife, eu acho que eu já morava em São Paulo, mas as pessoas diziam, esse homem é maluco, que tem a ver realidade com educação. Vocês imaginem, nos fins dos anos 50, princípio dos anos 60, quando Paulo vai defender essa tese, em 61, se achava que não existia relação. Era um pensamento formal total. Então, aqui está a educação, cuidem da educação. E assim, vamos ver como é que a ideologia e as teorias judaicos cristãs elaboravam. E aqui a realidade como é, o povo como é, a economia como é, etc. Tudo que fosse, que sobrasse. E Paulo inaugura essa nova concepção, essa nova leitura de mundo, porque Paulo foi um inovador. Eu acho que Paulo poderia ser considerado o homem que inovou muitas coisas. Foi Paulo quem criou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, com um modelo que existia um serviço de extensão no Rio Grande do Sul, mas tinha outras conotações. E Paulo inaugura o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, com o intuito da troca dialógica, dialética, entre o conhecimento popular e o conhecimento erudito. Quer dizer, quebrou a vitrine, ou quebrou até esqueço o nome, a cúpula de vidro que isolava a universidade de tudo que era fora dela. Então, os homens daquela época, as mulheres daquela época, ficaram loucamente animados, porque Paulo criou também a rádio. Para quê? Para que eles mandassem as suas dúvidas, as suas inquietações, e que pudessem receber de volta alguma coisa mais elaborada. Não destruindo os seus conceitos, muitas vezes míticos e místicos,
mas os introduzindo nos conceitos mais científicos, para pouco a pouco eles irem abandonando essas interpretações que não têm validade na sociedade nem na ciência, né? E foi no serviço de extensão cultural que Paulo experimentou o seu método de alfabetização, o conhecido método de alfabetização Paulo Freire. Ele tinha feito sua primeira experiência com a empregada da casa, com mãe. Todo mundo chamava ela empregada de mãe, porque os filhos pequenos de Paulo chamavam mãe. Então, todo mundo chamava. Paulo chamava mãe também, todo mundo, mãe. Mãe, eu vou fazer uma experiência. Aí chegou uma hora, ela disse, doutor Paulo, eu não aguento mais, minha cabeça está rachando, isso dói muito, aprender a ler e escrever, dói demais. Aí Paulo disse, dói demais. Se eu for fazer o teu serviço, mãe, eu vou ficar com o meu corpo todinho doído. É isso mesmo, porque você sabe, pratica isso, já é fácil fazer. E, para mim, é quase impossível limpar a casa, cozinhar um almoço e botar na mesa, não é? Depois de mãe, Paulo falou com o padre da paróquia de Casa Amarela para ceder a casa da paróquia no Poço da Panela, que foi onde Paulo fez realmente sua primeira experiência com um grupo. E foi um grupo que foi desistindo, muitos desistiram. Sempre achavam que dava muita dor na cabeça e iam desistindo. Depois disso, foi quando Paulo ficou mais conhecido no Recife e foi aumentando a sua atuação em outros órgãos. Quando se cria o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, que, diga-se, é o primeiro movimento popular criado no Brasil, com as ideias que Germano Coelho trouxe da Europa. Germano Coelho foi fazer um doutoramento na Sorbonne, doutoramento na função dele, que era advogado, portanto, no direito, ele foi fazer e depois ele ficou na casa de Freinet durante meses, aprendeu toda a dinâmica e a prática da educação freinetiana. Depois ele chegou aí para os kibbutz em Israel e moraram lá, me parece que mais de um ano. Então ele voltou com toda essa experiência e quando Miguel Arraes ouve falar nisso, o chama e disse, olha, vamos fazer, eu dou carta branca para você, isso é uma coisa fantástica. Nós precisamos educar esse povo do Recife, nós precisamos educar, começando com o povo de Recife, e depois a gente vai alargando essas práticas da civilização, que, embora seja judaico-cristã, não é a ela que nós nos dedicamos, mas à prática da cultura brasileira, da cultura nordestina. E assim foi, né? Depois veio o golpe, desculpe. Estava ligado aí por qualquer comunicação, porque foi muito difícil entrar, por isso que eu entrei bem atrasada. Quando eu pedi a senha, e vocês aí diziam, não tem senha, mas aqui está dizendo que eu só entro com senha, mas deu certo no final. Credo, cruz. Então, eu dizia, sim, e Miguel Arraes, depois, como governador, então, ele doa aquele sítio Trindade, na Avenida no Casa Amarela, né? Ele doa o sítio Trindade, onde
se reúne, ou aonde se reuniam os artistas que iam ensinar e aprender com os artesãos do Nordeste. Aqueles que faziam santos de barro, de madeira, os que faziam música, os que faziam escultura. Belardo da Hora teve uma presença muito forte nesse momento, ensinando a fazer as esculturas. E é uma escultura dele que está hoje no campus da Universidade Federal de Pernambuco, aí junto à Faculdade de Educação, uma estátua de tamanho natural, e que ele fez uma igualzinha para mim, pequena, do mesmo material, e disse para os filhos: eu não vou ter tempo de entregar isso à Anita, eu faço questão que vocês entreguem a ela, dizendo da minha amizade, da minha felicidade de tê-la conhecido e tê-la conhecido junto a Paulo. Então, foi uma coisa muito bonita, eu tenho isso na minha sala, mais ou menos uns 20 centímetros, mas é a produção fiel. Foi onde, este ano, na festa de comemoração dos 100 anos de Paulo, os presentes, porque foram muito poucas pessoas, houve uma presença pequena. A presença maciça foi a presença virtual. Então, em torno dessa estátua, eles fizeram 2 rodas e ficaram abraçando a estátua. E assim termina a programação que a CNTI, dos Trabalhadores de Educação, fizeram para homenagear Paulo. Outras pessoas, como Vinícius, escreveu um livro sobre o qual ele se debruçou e pesquisou. Eu conheço o rigor de Vinícius. Uma vez eu estive na casa dele, quando ele morava no Rio Grande do Sul, e ele anotava todas as vezes que se falava no nome de um candidato ou de outro que ele estava fazendo um estudo comparativo. Tá? Então, sempre assim, com aquele rigor, ouvindo, anotando, tendo um escritório fantástico para isso, com som, com tudo que era preciso, e ele elaborando. E sempre fiel às suas ideias progressistas. Não é? Sempre fiel. Vinícius talvez não seja um homem de partido político, mas ele é um homem de partido ideológico forte na linha progressista. E esse livro dele, que eu só pude folhear algumas partes, vi até na primeira página que eu abri, essa síntese tão bem feita por Nita, ou coisa assim. Eu digo, poxa, estou aqui no livro também, que coisa boa, estou no livro do Vinícius. E depois eu vi, ele transcreveu a carta de próprio punho que Paulo fez para o partido, educador como partido. Como é que era aqui? Eu vi, consegui ler, e às vezes não é fácil ler a letra de Paulo. Ah, sim, está aqui. O partido político como educador. Não é? O partido político, ele não é absolutamente necessário. Mas se ele está a serviço de uma educação progressista, por que não aderirmos a esse partido? Devemos aderir. É isso que pensava Paulo. É isso que pensa Vinícius. É isso que ele escreveu.
Então, eu tenho, assim, uma honra muito grande. Para mim, foi uma honra muito grande dele ter tomado parte, horas e horas de sua vida, para escrever esse livro, que é um presente que ele está dando a Paulo. É um grande presente. Toma aqui, meu amigo. Olha, eu te amo, meu amigo. E a ti eu dedico muitas horas da minha vida para o engrandecê-lo sempre mais e mais. Eu acho que era isso que eu gostaria de dizer a Vinícius, tá? E a vocês todos. Muito obrigada. Prezada Nita Freire, eu falo em meu nome e tenho certeza que também falo em nome de todos e todas que fazem o dia a dia do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, estudantes, professores, professoras, técnicos administrativos. Nós fomos brindados por um relato histórico, e ainda bem que ele está sendo gravado, sobre Paulo Freire, sua relação com o serviço social da então Universidade do Recife, com a cidade do Recife, com o estado de Pernambuco e principalmente com uma praxis libertadora, transformadora. Esse seu relato, prezada Anitta, é um relato verdadeiramente histórico e merece ser amplamente divulgado, não apenas entre nós do Departamento de Serviço Social, mas por toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. E, nesse momento, nós passamos, então, a entrevistar o professor titular de Ciência Política e Comunicação da UNB, o querido Vinícius Lima, que, como eu disse, está lançando o livro Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. Vinícius, por favor, assuma o seu posto agora nesse Trilhas da Democracia especial desse 15 de outubro, gravado no dia 15 de outubro do ano de 2021. Vinícius, nesse seu Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização, você procura se insurgir contra a redução do pensamento de Paulo Freire a uma única dimensão, que é uma dimensão importante, que é a dimensão educacional, que é a dimensão da alfabetização de adultos, mas que acabou por reduzir uma série de dimensões, uma série de esferas do seu pensamento, da sua ação, e, em particular, aquilo que você chama no livro dos campos de estudos interligados da comunicação e da cultura. Eu te pediria, com base nesses 50 anos de estudo e diálogo com a obra de Paulo Freire, e durante 20 anos diretamente com o próprio Paulo Freire, até o seu falecimento em 1997, o que você descobriu nesses 50 anos de diálogo com o pensamento e a ação de Paulo Freire? O que você descobriu sobre as outras várias dimensões do seu pensamento, da sua ação, que acabaram sendo, se não esquecidas, foram deixadas de lado, e que dizem respeito exatamente a esse campo
da comunicação e da cultura. Por favor, Vinícius. Agradecer primeiro ao convite para participar dessa conversa. Queria cumprimentar os professores e professoras no seu dia, de outubro. E não podia deixar de fazer um agradecimento especial à minha queridíssima amiga, Rita Freire, sobretudo as palavras iniciais dela e os elogios ao livro. Ela sabe que isso, para mim, tem uma importância fundamental. Ela sabe que a minha relação amorosa com o Paulo se estende, como eu digo, aí na própria apresentação do livro, se estende a ela também, com quem eu tive o prazer de manter essa relação desde que a conheci, apresentada pelo próprio Paulo. Então, eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui e vou tentar responder, então, a sua pergunta. Aliás, a quem eu agradeço especialmente, porque foi a pessoa que me convidou diretamente para estar aqui. Bom, eu falo aí no livro que o próprio Paulo, em diferentes ocasiões, revelou um certo desconforto com essa redução do seu pensamento, da sua obra, da sua praxis, como se ele fosse um mero criador de um método de alfabetização de adultos. Ele fala isso em diferentes circunstâncias. No livro eu cito algumas, mas tem uma entrevista que ele deu, eu não vou me alongar na resposta, porque certamente teremos outros temas, mas no livro eu cito uma entrevista que eu acho muito emblemática, que ele deu para uma revista na Índia, em 1979, em que a pessoa o provoca falando sobre ele como um criador de um método de alfabetização de adultos, e ele fala, não é assim. É claro que eu estudei a alfabetização, o processo de alfabetização, mas eu estudei dentro de um contexto mais amplo da educação, e mesmo assim fundado numa visão específica da teoria do conhecimento. Então, ele lidava com dificuldade com essa redução. Depois que o livro foi publicado, eu tive acesso a um texto que, aliás, eu tinha aqui em casa, num livro que certamente a Anitta conhece, editado pelo nosso amigo Peter McLaren, que eu soube que está adoentado, não sei se a Anitta sabe disso, que é um professor nos Estados Unidos. Um Encontro com Paulo Freire, é o nome do livro. O primeiro capítulo desse livro foi escrito pelo Stanley Aronovitz, que faleceu recentemente, um ativista, sindicalista americano, professor. E nesse, eu não conhecia esse texto. E nesse texto, o primeiro item desse texto chama-se O Fetiche do Método. E Aronovitz fala exatamente isso que eu acabei de falar em relação à redução de Paulo. Só que ele avança para dizer que os professores que fazem isso cometem um equívoco fundamental, porque o pensamento de Paulo, a proposta pedagógica de Paulo ia muito além da sala de aula e, na verdade, tirava o protagonismo do professor e passava o protagonismo para o educando numa relação onde ambos aprendem. Então, eu achei muito interessante o texto do Aronovitz, porque vai exatamente nessa perspectiva. No livro, eu começo com essa justificativa, porque o título do livro expressa a intenção do argumento que está contido no livro inteiro. Paulo vai muito além do criador de um método de alfabetização, né?
Ele era um filósofo compromissado com a vida humana. Tanto é que o próprio processo de alfabetização, nas experiências iniciais, começava com os círculos de cultura, que era uma discussão que tentava mostrar para o futuro futura alfabetizanda, a sua condição de ser humano, criador de um mundo próprio, da história e da cultura, né? Transformador da natureza. Só depois do reconhecimento dessa posição é que o processo de alfabetização propriamente dito, baseado no contexto, nas palavras geradoras no ambiente, né, cultural, da experiência cotidiana vivida por cada uma dessas pessoas, é que o processo começava. Bom, então, eu faço esse argumento no livro e insisto no caráter do Paulo como um humanista, que é sobretudo como um humanista. Aliás, na própria Pedagogia do Oprimido, ele fala que, apesar da vocação humana, ontológica, de cada um de nós, de ser mais, de humanizar-se, isso nem sempre acontecia, né? Porque o contrário era a desumanização trazida pela opressão. E a pedagogia do oprimido é uma pedagogia do ser humano, né? Exatamente para que ele seja capaz de humanizar-se, de continuar nesse processo de humanização. Então, eu insisto nessa característica do Paulo como um humanista, que foi, aliás, reconhecido por pessoas como Antônio Cândido, que fala que a contribuição de Paulo é uma das contribuições humanistas mais relevantes do século XX. Né? E falo também que esse humanismo de Paulo, que tinha um leque muito grande, porque Paulo tinha essa capacidade de beber de muitas fontes, né? O humanismo dele se apoia desde o humanismo cristão, do humanismo integral de Jacques Maritain, até o humanismo marxista de Karel Popescu, a quem Paulo visitou, né, em Praga, junto com a Anitta. Então, eu insisto nisso e falo também de que tudo isso estava ancorado. Paulo dizia que não era um homem religioso, mas era um homem de fé. Estava ancorado do que Paulo falava que era uma camaradagem e uma lealdade que ele tinha com Cristo, que ele via na cara do rosto sofrido, quando ele começou a frequentar os alagados, as favelas em Recife, os camponeses, né? Lá ele enxergava aquele Cristo a quem ele era leal, né? E com quem tinha uma camaradagem. E foi também aí onde ele encontrou Marx, porque Marx dava a ele um instrumento para entender como tudo aquilo era possível, explicar aquilo. E fala que, claro, que o encontro dele com Marx jamais o afastou, né, da relação de camaradagem e de lealdade a esse Cristo dos pobres, né, porque ele ficava com Marx na mundanidade e com Cristo na transcendentalidade. Então, fixadas essas bases, eu avanço para 2 exemplos. O livro vai além disso, mas são as áreas que eu trabalhei a vida inteira, que são as áreas da comunicação e da cultura, né? Eu tenho um capítulo sobre comunicação libertadora e tenho um capítulo sobre cultura do silêncio. Isso eu já me estendi demais. Então, de repente, é bom deixar espaço para outras questões. Vinícius, eu gostaria de recuperar exatamente uma citação que você faz logo na introdução do livro, daquela que foi uma das últimas entrevistas de Paulo Freire, 2 semanas antes do seu falecimento, à TV da PUC de São Paulo, em que ele fala exatamente isso que você acabou de dizer, a referência. Aqui peço licença para citar um trecho dessa entrevista que você cita na introdução do livro,
em que Paulo Freire diz que, quando muito moço, jovem, fui aos mangues do Recife, aos córregos, aos morros, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, as camponesas, os favelados. Confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo, de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece quando chego lá? A realidade dura do favelado, do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência, aquela adaptação, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade, aquilo tudo me remeteu a Marx. Quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que fiz de Marx não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na modernidade, você acaba de citar, e a procura de Cristo na transcendentalidade. Vinícius, como é que você observa, eu gostaria de te pedir que aprofundasse essa relação, esse encontro entre o camarada Cristo e o camarada Marx no pensamento de Paulo Freire. Você que também tem uma trajetória intelectual e de militância política que passa pela Joque-Juque, pela Juventude Estudantil Católica, pela Juventude Universitária Católica, depois pela Ação Popular, por um momento em que a teologia da libertação, no momento em que João 23, nas suas encíclicas, afirmava que não há conflito político entre ser católico e ser socialista. Como é que você analisa essa relação no pensamento e na ação de Paulo Freire, que também foi a tua relação, e também as dificuldades de hoje tratar e colocar em prática esse diálogo com o camarada Cristo e o camarada Marx, nesse momento em que, na verdade, o que nós temos pela frente no campo da religião é essa ofensiva neopentecostal e também de setores conservadores da Igreja Católica. Primeiro, eu me lembrei aqui, uma coisa que eu não mencionei. Paulo fala essa citação aí, que está no livro também, que está nessa entrevista que aconteceu de ser a última, que foi gravada pelo pessoal da TV da PUC São Paulo, lá na casa de Paulo e Nita. Se não me engano, está também nessa entrevista uma frase que Paulo gostava de mencionar, tem vários lugares onde ele fala, que ele fala, é uma frase de Ortega y Gasset, que ele fala: as ideias se têm e nas crenças se está. Ele falava isso para dizer que ele se sentia completamente confortável nisso que ele falava. Ele não era um homem religioso, mas era um homem de fé. Essa fé dele ele não precisava de fazer nenhuma força para isso. Ele estava nisso. Isso era um dado da realidade para ele. E ele se sentiria muito mal se ele perdesse isso. Tem mais de uma ocasião em que ele fala isso. Então, é preciso que isso fique registrado. A Anita poderá nos ajudar depois, porque eu tenho a impressão que isso é uma coisa que acompanhou Paulo desde sempre. A vida inteira dele, ele teve essa fé, né? E isso para ele era uma coisa... Ele estava nisso, ele não estava fazendo nenhum esforço. Ao contrário, a relação dele com Marx é algo que ele vai descobrindo. Ele descobre Marx exatamente porque antes dele, Marx, ele tinha esse compromisso de fé que o fez ir para onde estavam os oprimidos. E você vai vendo que, à medida que a praxis de Paulo vai evoluindo,
nem sei se evolução é a palavra correta isso, mas é à medida em que ele vai experimentando as diferentes realidades, onde ele coloca em prática o seu compromisso com a prática da liberdade, né? Os instrumentos para análise da realidade vão sendo enriquecidos, né? Por uma visão que explica a realidade a partir do marxismo. Então, ele passa, por exemplo, no Pedagogia do Oprimido, que foi escrito em 67, 68, no Chile, né? Já é claro que a categoria, e o Paulo fala isso, se não me engano, na Pedagogia da Esperança, ele explicita isso, a categoria de classe social já é um instrumento do qual Paulo não abre mão, né, para compreender a realidade na qual viviam os camponeses chilenos, com os quais ele estava, àquela época, trabalhando, e que era uma situação muito semelhante à situação que ele conhecia muito bem de Recife e de Pernambuco, né? Então, esses instrumentos vão sendo adicionados para a compreensão da praxis de Paulo. Isso vai acontecendo, e depois, na experiência africana, quando Paulo tem contato com as nações que estavam saindo de uma guerra de libertação nacional cruenta, né, violenta, com muita perda de vidas, e no contato que ele tem com pessoas como Amílcar Cabral, que ele não conheceu pessoalmente, mas que ele admirava e disse isso mais de uma vez, pensou até em escrever um livro sobre Amílcar Cabral. Então, essa incorporação dos instrumentos de análise marxista passam a fazer parte da elaboração teórica de Paulo. Simultaneamente a isso, e aí é uma área que eu, infelizmente, espero ainda poder falar com mais propriedade sobre isso, mas eu não tenho a formação filosófica necessária para poder compreender o movimento que Paulo faz, mas é facilmente observável que Paulo vai se comprometendo com uma análise dialética da realidade que vem desde do existencialismo cristão progressista e vai sendo enriquecido, né, por autores como Lukács, como o próprio Marx, como Karel Kosick, né, Erich Fromm, com quem ele teve uma relação, inclusive pessoal, na época que encontrou com ele em Cuernavaca, no México, né, vai sendo enriquecido por um humanismo marxista. E Paulo é interessante porque, muitas vezes, na Pedagogia da Esperança, tem uma passagem logo no início, que eu não sou capaz de reproduzir de memória aqui, mas Paulo fala que muitas coisas que ele via estavam em livros que estavam escritos que ele ainda não tinha lido, e em livros que seriam escritos depois e que confirmariam o que ele pensava, né? E é muito interessante isso, porque a base da visão e do compromisso de Paulo, do meu ponto de vista, não se alteram. O que se alteram são os instrumentos de análise que ele vai adicionando, né? E do ponto de vista do método, não do método de alfabetização, mas do método de análise, ele vai incorporando essa dialética do humanismo marxista, mas que já está totalmente presente na Pedagogia do Oprimido. Porque na Pedagogia do Oprimido, a palavra transformadora, que tem aí, inclusive, uma inspiração bíblica, que não é só do Gênesis, porque é a palavra que transforma, né? A palavra verdadeira é aquela que muda o mundo. Lá, na Pedagogia do Oprimido, palavra e praxis têm praticamente o mesmo significado, né? Isso está apoiado numa visão da prática do cotidiano, que tem muito a ver com Karel Kosick, e tem muito a ver com todo esse aprendizado que Paulo vai tendo ao longo do tempo na sua própria praxis. Tem uma parte que eu cito também no livro, eu não sei se estou fugindo da sua
pergunta, Marco, mas em que numa entrevista, o entrevistador insiste com o Paulo, mas o Paulo de hoje é o mesmo de ontem? O que o Paulo mudou e tal? E ele responde uma primeira vez, não, eu acho que o que está acontecendo é que eu radicalizei radicalizei no sentido etimológico da palavra. Eu fui à raiz, né? Aprofundei a minha análise, mas eu continuo fiel às minhas raízes, aos princípios. Então, eu acho que aí tem enfim, uma das características do pensamento de Paulo também, que é essa capacidade de sintetizar dialeticamente diferentes perspectivas filosóficas, né? Dentro de um compromisso, que é o compromisso que no livro eu insisto, que é o compromisso dele como humanista, enraizado nessa não religiosidade, mas numa fé profunda, né? Agora, você fez uma pergunta adicional com relação ao presente que eu te pediria que repetisse, porque eu não me lembro mais exatamente como você colocou. Eu perguntava para quem viveu, como Paulo Freire, como você, um período em que a fé alimentava e se encontrava uma perspectiva de transformação revolucionária do mundo, muito iluminada, como eu disse, pelas encíclicas de João 23, né? Pela teologia da libertação, pelas comunidades eclesiais de base, como é enfrentar esse nosso momento atual em que de ofensiva neopentecostal, da teologia da prosperidade e também do conservadorismo dentro da própria Igreja Católica. Momentos difíceis, né? Momentos sombrios. Se bem que nós temos hoje um Papa que é um representante não da teologia da libertação que Paulo, num certo sentido, se associou, mas que representantes dela, como Leonardo Boff, acham que Paulo foi, na verdade, uma das fontes dessa teologia. Porque a teologia da libertação do Gutierrez, do Boff, e à qual Paulo estava associado, fazia análise social com base na instrumentação marxista. A do Papa Francisco não faz, é a corrente cultural argentina. Tem toda uma escola, né? Mas são igualmente teologias da libertação, igualmente comprometidas com a transformação do mundo e com a justiça social, né? Um ponto muito visível de diferença entre as duas, não são só elas, mas existem outras possibilidades dentro da teologia da libertação, é o conceito de diálogo, que, aliás, é um dos conceitos que eu analiso num capítulo desse livro, porque Paulo e a própria teologia da libertação à qual ele estava associado não via a possibilidade de diálogo entre antagônicos, né? A base aí é a própria análise de classe. Esse antagonismo tinha que ser superado pela libertação, que era liderada pelos opressores, em diálogo com uma liderança que fazia a sua Páscoa, ou, na linguagem de Amílcar Cabral, cometia suicídio de classe, né? Então, Paulo está dentro dessa perspectiva. Agora, o momento é um momento muito complexo com relação a essa questão que você coloca, porque há divisões muito acentuadas, como naquela época também tinha, Marco, dentro da própria Igreja Católica. Basta lembrar que a ação católica na qual eu militei em Jeque e Juque, né, foi dissolvida logo depois do golpe de 64. Parte do clero, naquela época, apoiou o golpe. E muitos militantes de ação católica foram entregues à sua própria sorte. Foram presos,
foram torturados, alguns desapareceram, outros morreram, né? Então, essa divisão. Agora, hoje, claro, há uma divisão interna dentro da própria Igreja Católica e, paralelo a isso, há, como você bem disse, a emergência, né, de uma visão protestante, neopentecostal, de uma religião que faz o contraponto aliado, um contraponto que se alia a uma visão neoliberal, né? E que transforma a religião em algo que, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com o Cristo dos Evangelhos, né? Então, é um momento extremamente complicado, complexo, né? Há uma guerra em andamento, né? Basta ver a resistência que o próprio Papa Francisco enfrenta dentro da própria Igreja Católica, no Brasil e fora do Brasil, né? E eu acho que Paulo sofreria muito com essa realidade, né? Qualquer pessoa que tenha um compromisso, que eram os compromissos defendidos por Paulo, teria dificuldade hoje, não é dificuldade, mas quase uma perplexidade de ver as transformações que foram acontecendo. Inclusive, no caso brasileiro, as projeções demográficas indicam que 10, 15 anos, os protestantes serão maioria, né, demograficamente, na população brasileira. Isso não significa que não haja protestantes, até mesmo neopentecostais, que sejam progressistas do ponto de vista político. Existem e são muitos. Há divisões entre eles também, né? Mas o momento, e não é só no Brasil, o momento histórico que nós vivemos é um momento onde o fundamentalismo religioso, seja ele neopentecostal ou não, aqui em outros lugares, ele se acoplou com uma direita política, né, que tem chegado ao poder em vários países e representa, do meu ponto de vista, uma regressão histórica sem precedentes. Então, é uma situação extremamente complexa. Vinícius, eu gostaria de te fazer duas últimas perguntas e depois abrir para que os estudantes também tenham a oportunidade de te perguntar. Eu queria te pedir, Marco, que abrisse a oportunidade da Anitta fazer algumas observações, que com certeza ela poderia enriquecer a conversa que nós estamos tendo. Sim, sim. Vinícius, você já falou do diálogo estabelecido entre Paulo Freire e Amílcar Cabral. Esse diálogo é um diálogo conhecido, né? Na verdade, a relação com a intelectualidade revolucionária no continente africano, com aqueles que lutaram pela descolonização do continente africano, mas não é tão conhecido assim o diálogo com Frantz Fanon, que você trata no seu livro. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta final, e depois eu passaria a palavra, então, para a Anitta, e, na sequência, para as perguntas dos estudantes, diz respeito ao ódio em relação a Paulo Freire, que, ao contrário do que se imagina, né, não é um ódio que surge com Bolsonaro. E eu digo isso porque eu presenciei, no final dos anos 90, início dos anos 2000, antes de me tornar professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Na época, eu me encontrava no Rio de Janeiro e lecionava numa universidade privada, né? E, no meio de uma reunião com professores, né, pede a palavra
uma figura cujo apelido era Caixa d'Água, que foi presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que também era professor de Direito, chamado Eduardo Viana, que naquele momento, a gente está falando aqui, volto a dizer, final dos anos 90, início dos anos 2000, fez um discurso de um ódio visceral contra Paulo Freire. Então, a segunda pergunta que eu te faço parece óbvia, né, a resposta, mas eu queria te ouvir acerca das razões que podem não ser tão visíveis e que explicam, nos ajudam a compreender por que tanto ódio em relação à figura de Paulo Freire. Bom, vamos começar com o Franz Fanon. Quando eu estava ainda planejando como é que eu faria esse livro, eu dei a mim mesmo o compromisso de fazer esse livro no centenário, esse ano, né? Eu queria muito que ele fosse publicado nesse ano. Eu estava organizando. Eu tinha certeza que eu ia escrever sobre cultura do silêncio, comunicação, um capítulo introdutório, que é fruto da minha relação com os textos e tal, que eu acho que poderia ajudar quem estuda Paulo. Alguns conceitos e tal, que eu acho que era importante rediscutir, diálogo, libertação, violência. Quando eu estava nesse processo, eu me dei conta de que Paulo foi o primeiro intelectual público importante brasileiro, não só que leu Franz Fanon, mas que incorporou as ideias de Franz Fanon no seu pensamento. Não tem ninguém antes dele. Eu me dei conta disso e falei, bom, eu tenho que dar uma olhada nisso e relacionar, o que foi simplesmente o que eu fiz. Eu peguei livro por livro, porque, aliás, os livros de Paulo não têm índice remissivo. No Brasil, nenhum deles tem. Eu peguei os livros e fui olhando e falei, caramba, eu não tinha me dado conta disso. Porque Paulo lê Os Condenados da Terra, em espanhol, quando ele estava no Chile. Mas logo na edição, a primeira edição de Educação com Prática da Liberdade, na apresentação, ele já cita Os Condenados da Terra. E, a partir daí, ele não deixa de citar nunca mais. Chega um certo momento que ele cita Fanon junto com Alberto Mene, que trata do mesmo tema, né? Que tem um livro que chama O Colonizador e o Colonizado. Mas Paulo... O retrato do colonizador precedido pelo retrato do colonizado, ou o contrário, o retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Eu estou citando a edição que eu conheço e que eu estudei quando eu estava fazendo a minha tese lá na década de 70, que é a edição em inglês. Eu não sei qual é, aqui agora, qual é o título original. Mas é esse livro, né, que você está mencionando. Pois bem, então, Paulo incorpora, que era uma preocupação, aliás, que Paulo já tinha há muito tempo, que, inclusive, está na formulação do Conceito de Cultura do Silêncio, que é essa introjeção que o oprimido faz da figura do opressor. Isso combinado com o fatalismo, com a influência religiosa, a vontade de Deus, etc., isso marcou muito e marca. E com algumas coisas do Franz Fanon, que a gente relendo Paulo, a gente vê que ele usa muito a expressão medo à liberdade, que é a tradução do título, junto aos livros do Eric Fromm, ele usa, né? Então, a relação dele com o Franz Fanon, não só essa que ele foi o primeiro que leu e o primeiro que utilizou as ideias, mas ele incorpora essas ideias e elas fazem parte do seu pensamento. Eu acho que eu mostrei isso aí no capítulo, desde da Educação como Prática da Liberdade até a Experiência Africana e depois nos livros de maturidade. Ele continua citando
Inclusive, na Pedagogia da Esperança, ele manifesta a alegria de ter visto que algumas coisas que ele pensava estavam lá no Fanon e no meme. Bom, a outra coisa que você pergunta é uma pergunta que sempre aparece. Eu sempre começo dando a resposta que é a mesma que eu dou no livro aí. Eu estou convencido de que boa parte das pessoas que tem esse ódio em relação a Paulo desconhecem o seu pensamento, desconhecem quem ele foi, desconhecem o que ele fez, desconhecem a sua prática. E, claro, desconhecem a pessoa humana que ele foi. Porque Paulo, Nita está aqui, vai poder confirmar, Paulo é uma das pessoas mais afáveis que eu conheci na vida. Ninguém consegue não gostar de uma pessoa como ele. De tão acolhedor e afável que ele era. Então, a primeira coisa é que eu acho que as pessoas que fazem as críticas e as acusações, elas desconhecem e, muitas vezes, fazem... Eu vi recentemente, não vou promover o cidadão aqui, mas vi recentemente um artigo onde o sujeito que criticava fazia uma afirmação falsa, totalmente falsa. Então, tem os desinformados e tem aqueles que fazem afirmações deliberadamente falsas. Né? Agora, eu acho que no contexto que nós estamos vivendo, Paulo e o seu pensamento e a sua praxis são exatamente o oposto do que nós estamos vivendo. Então, não é difícil imaginar que ele seja, para ele, haja uma convergência de ódio, porque ele representa tudo o que está aí não representa. Paulo acreditava no homem, na sua capacidade de transformação, no seu compromisso total com a liberdade humana no seu sentido mais amplo. Autonomia total do indivíduo para que o indivíduo fizesse parte, junto com outros, da construção da sua própria liberdade, que é necessariamente política. Embora os que estejam aí neguem isso, e fazem isso o tempo todo, e façam isso o tempo todo. Então, Paulo era o contraditório de tudo que está aí. Apesar de eu ainda querer acreditar que boa parte das críticas venham de pessoas que fazem as críticas por fundamentalismo político e religioso, e que, na verdade, desconhecem Paulo. Diante dessa questão que foi proposta a Vinícius sobre o ódio a Paulo Freire, você que conviveu com Paulo, como responderia e como diria a importância de Paulo no sentido da manutenção da utopia de transformação da sociedade brasileira e de resistência e de construção de um projeto alternativo à barbárie que nós nos encontramos hoje vivendo na sociedade brasileira? Antes de falar sobre essa questão da barbárie em que nós estamos, eu queria dizer o seguinte, que este ano, agora, pelos 100 anos de Paulo, eu fui convidada para fazer uma conferência para a Universidade de Barcelona, para o Centro de Estudos, tem um nome lá, CREA, agora eu não me lembro o que traduz realmente toda essa sigla. E eu digo, uma coisa que nunca se leva em conta, sempre, eu mesma sempre dizia, uma teoria do conhecimento de Paulo, político, ético, estético, antropológico, tal, e nunca se fala no religioso. Nunca se fala no religioso. Quando eu me dou conta que a primeira grande influência de Paulo foi a influência religiosa católica, que veio por parte da mãe dele.
e que o pai, embora espírita, kardecista, assinou com a Igreja Católica que não interferiria na educação católica dos seus filhos. E ele cumpriu com rigor, essa promessa feita no momento de casar. Paulo diz, a gente não nasce pronto, a gente não nasce feito, a gente não nasce com as virtudes que nós temos. Nós temos tendências a isso ou aquilo. E aí nós precisamos construir essa tendência positivamente ou negativamente. E Paulo tinha uma tendência de apiedar-se dos outros, muito grande. E ele dizia, eu não me apiedo de mim. Todas as coisas de que eu tive que sofrer, eu sofri e ultrapassei isso. E parti novamente para a luta para esperançar. Mas Paulo se apiedava muito das pessoas, dos favelados, dos que moravam em palafitas misturados entre ratos e caranguejos. Para ele, era fonte de um sofrimento muito grande. E a influência religiosa acontece, sim. Desse trabalho que eu fiz para Barcelona, eu vou mostrando as vezes que ele cita, olha, eu não sou mais um homem religioso de todo domingo à missa, de comungar, de confessar, etc. Mas eu tenho uma fé religiosa inabalável. Essa fé que eu tenho é o que me mobiliza para essa transcendentalidade da minha compreensão de mundo. Não é? Então, isso é um fato que a gente precisa recuperar. Paulo não teve só influência marxista ou de Camus, ou de Foucault, ou disso ou daquilo, dos outros Fanon, né? Fanon e de pensadores franceses e de alguns pensadores alemães. Paulo construiu nele essas qualidades. E essa de deixar intacta sua fé foi uma das coisas que ele construiu. Ele não quis. Ele poderia ter abandonado essa fé, ficar displicente. Não, mas eu era tomado pela minha fé. Não é? E então, eu conto até que no livro que eu escrevi, Nietzsche e Paulo, e depois nós dois, que tem crônicas de Paulo e crônicas minhas, cartas de amor dele para mim, etc., que... Nossa, mãe, o que eu ia dizer, né? De vez em quando dá um break. Compromisso religioso, Nilton. Hein? Compromisso religioso. O compromisso religioso, isso. Ele tinha um compromisso religioso grande. E aí, quando ele ouve na televisão, a gente ouve que Darcy Ribeiro teria morrido, ele aí disse assim, no dia que eu encontrar com Darcy, lá no céu, porque Darcy é um dos homens que vai para o céu, não há como não. Foi um homem boníssimo, foi um homem que lutou pelo povo brasileiro, que valorizou essa cultura brasileira, que valorizou a miscigenação brasileira. Foi o homem que mais trabalhou, eu creio, sobre essa questão da valorização que nós temos de 3 raças. Não é? Ele disse, isso é que dá o tom do brasileiro. E Darcy, muito diferentemente de Paulo Freire, não conseguia ter fé. Exatamente. Então, Paulo disse que, ele, encontrando lá, aí ele dizia assim, Paulinho, ele chamava sempre Paulinho, Paulinho, o que é isso, Paulinho?
Eu não virei pó, Paulinho. Eu sempre dizia que eu ia virar pó e ficar no cosmos, girando o pó, poluindo o mundo. Mas não, eu estou aqui. Ela está rindo ali. Era engraçado. E Paulo dizia, já eu não me espantaria de encontrar Darcy, esse homem extremamente bom, extremamente humanista. Eu diria, Darcy, eu sabia que nós íamos nos encontrar e aqui nós íamos rir juntos, pensarmos num Brasil maior, pensarmos em coisas que sonhamos tanto concretizar e não conseguimos, mas que estamos lutando cá de cima, influenciando aos nossos queridos que ainda continuam com vida. Então, nesse momento, Paulo diz, olha, da minha fé, eu não saio, eu não consigo sair da minha fé. A minha fé é alguma coisa que toma todo o meu corpo, é o meu corpo que reage bem a essa conotação de um ser fiel à religião católica, mas a religião não como uma instituição. A instituição igreja, para mim, está esquecida, mas o que é feito com os princípios básicos da religião católica que me impregnaram dessa fé incrível, muito forte, muito, muito justa com Jesus Cristo. Essa eu não consigo perder. Eu não perco. Ela está dentro de mim. E é assim que eu fico. Né? Então, eu acho que é importante a gente ver esse aspecto de Paulo, que também, ao lado de Marx e de outros tantos, a influência da Igreja Católica, dessa fé católica em Paulo, também está presente na sua obra, também está presente na sua praxis. Né? Agora, tinha essa questão no fim, que você dizia sobre a barbárie. A barbárie dos dias atuais, é isso? E o ódio a Paulo. Esse ódio a Paulo, eu me lembrei de Darcy por causa disso. Ele dizia assim, Paulinho, olha, não liga isso que eles dizem, não. Isso tudo é inveja, Paulinho. Isso tudo é inveja. Não liga à questão, não vamos procurar explicações filosóficas nem científicas. O nome disso é ciúme e inveja. É só isso. Então, possivelmente tem um pouco disso, sim, porque nós somos um corpo pensante, um corpo íntegro, com suas emoções e com sua razão. Então, é possível também que esse ódio todo seja uma certa vingança. Veja o seguinte, quando Paulo volta do exílio para o Brasil, existe aqui em São Paulo um professor que era alucinadamente querido por todas, sobretudo as mulheres, que era o Demerval Saviani. Então, se considerava ele o maior pensador brasileiro, com suas teorias ou com seus preceitos, com suas falas. E quando Paulo chegou, o grupo que era muito acirrado em torno do Demerval começou a dizer, chega agora essa escola novista aqui e quer ser mais do que o Demerval. Paulo nunca quis ser melhor do que ninguém. Nós somos diferentes, qualquer um de nós é diferente do outro, nós temos abordagens diferentes. Então, foi realmente um impacto muito forte da aceitação de Paulo. Foi o tempo em que surgiram, o neoliberalismo ficou forte, e surgiram as teorias da desconstrução. Então, Paulo tinha como base de tudo a utopia.
a utopia humana, a utopia que traria dias melhores, a utopia que consistia numa vida democrática, autêntica. Então, essa utopia, ela foi para o beleléu. Disseram, olha, não existe mais luta de classes, e agora portanto, não existe pensamento utópico, não se pensa na utopia. Isso realmente entrou forte e atingiu muito Paulo. Atingiu muito a Paulo. E, pouco a pouco, antes da morte dele, já estava recuperando esse pensamento humanista dele, e depois da morte dele, com esse ódio vigente no mundo, e esse ódio no Brasil, especificamente contra Paulo, por contradição, suscitou a curiosidade dos jovens, que os jovens, em geral, escola secundária, não lia Paulo. E começaram os jovens a dizer, mas que diabo é isso que estão pintando? O Bolsonaro está dizendo que ele é um energúmeno, que vai juntar os livros dele aí na Universidade de Brasília e vai chegar com lança-chamas queimando tudo, porque um homem desse não pode ser conhecido, é um doutrinador, e nós não queremos doutrinadores. Imagine, ele não quer doutrinador, né? Então, quer dizer, com essa postura de ódio, alavancou contraditoriamente a leitura de Paulo e a aceitação de Paulo. Vocês vejam, eu esperava para esse centenário de nascimento de Paulo muitas comemorações em torno do mundo. Mas, gente, é uma coisa absolutamente gigantesca. Eu consegui com o reitor aí da universidade que se publique pela editora todos os eventos que eu chamo relatório afetivos, científicos, da comemoração dos 100 anos de nascimento de Paulo. Porque isso não pode ficar solto no mundo e ninguém depois saber quantos foram. Aí é que nós vamos ter uma ideia, e não vai ser exato, porque está sendo impossível catalogar tudo. Inúmeros movimentos, né? Eu já participei em live com a Argentina, com os Estados Unidos, com Portugal, com a Espanha, sobre essa questão da presença de Paulo no mundo, da necessidade de irmos a ele buscar novamente a utopia, de procurar os melhores dias para todos, não a partir do ódio, não a partir do vamos aniquilar com esse homem a obra toda, que ele não fez nada. Não, vamos ler, vamos nos inteirar dessa grandeza que Paulo teve, dessa inteireza que Paulo teve. Paulo era um ser inteiro, Paulo não era pedaços, Paulo era um ser inteiro. Paulo dizia, eu não penso com a minha cabeça, eu penso com o meu corpo inteiro. Antes de ter reflexão, o meu corpo já denuncia, porque quando começo a ter um pouco de taquicardia, meus pelos se eriçam, e eu fico sempre olhando, e aquilo me chama atenção, e eu não consigo parar de pensar ou de olhar para aquele fato, para aquele evento, para aquele fenômeno. É o meu corpo que conheceu que ali tinha alguma coisa a ser dita, que ali aquele fenômeno estava me dizendo alguma coisa. Então, neste momento, eu me dizia a mim mesmo, Paulo falando, Paulo, incida a sua reflexão sobre esse evento, esse fenômeno. E aí é que ele ia incidir a reflexão,
Mas ele dizia, quem conhece primeiro é o corpo inteiro, são as minhas emoções, são os meus queixumes, são as minhas saudades, são as minhas vivências, são as minhas amizades, é tudo que tem na minha vida, no dia a dia, no cotidiano. É isso que conhece primeiro. É essa situação existencial que conhece primeiro, e depois vem a reflexão sobre o que está acontecendo. Isso é praticamente impossível a gente pensar que cidadãos como esses, não sei se devo chamar cidadãos, ou esses caras que estão aí no governo, consigam fazer uma coisa dessa. Eles não conseguem. Imagina. Para eles existe somente o quê? O castigo, a punição, a crueldade, o arranca, o tira, o mata, o sonega, o maltrata, o não respeita o outro, não respeita minimamente que se diga, que os cientistas digam, é preciso tomar vacina, é preciso usar a máscara. Ele não aceita isso e se orgulha de dizer, eu sou o político do mundo, o presidente do mundo que mais se antagoniza com isso. Eu tenho a honra de ser o esteio dessa crença de que nós não devemos nos vacinar e nem usar proteção. Não é? Então, homens como esse, que chega na televisão e imita o pessoal de Manaus morrendo por falta de ar, ele faz o teatrinho lá, as pessoas morrendo por falta de ar, é um homem que não tem nenhuma compaixão com a dor alheia, não tem nenhuma compaixão. Então, é muito difícil que um homem desse possa entender minimamente o que Paulo disse, o que Paulo escreveu. Que ele nunca deve ter lido, porque dizem que o índice de inteligência dele é muito baixo também. Ele nunca leu. Que vai atrás do Olavo de Carvalho, né? E que Olavo de Carvalho, um ser um pouco maluco para mim, um pouco fora do que a gente entende como um ser humano, não é? Ele não é, vamos dizer, uma existência humana. Ele é um ser que está aí no mundo. Ele não é um ser com o mundo. Então, só podia resultar nisso. Esse ódio ferrenho, esse ódio de querer destruir, de querer tirar o título de Paulo de patrono da educação brasileira, ameaçou várias vezes. Eu me organizei a primeira vez com um grupo, um coletivo aqui em São Paulo, eu e Luiz Erundina trabalhamos muito, levamos o caso ao Senado e conseguimos paralisar o andamento disso, com a ajuda muito grande de Fátima Bezerra, que é a atual governadora do Rio Grande do Norte, e sempre foi uma fã, vamos dizer assim, sempre acreditou muito e sempre lutou pelos professores. Ela é professora no Rio Grande do Norte, baseada nos princípios freirianos. Então, é isso. Quer dizer, existe esse ódio por incompreensão ou por incapacidade de pensar. Incapacidade de pensar desses que estão no poder. Não poderia ser de outra maneira. Quem governa o Brasil, mandando matar índio, quem manda a Amazônia e o Pantanal, mandando fazer, porque não está sendo por acaso, matando os índios Yanomami. Gente, eu já era adulta com 4 filhos quando se descobriu essa tribo no norte da Amazônia.
os Yanomami, homens altos, enormes, e agora eles estão dilacerados. Muitos já morreram por Covid, que certamente foi levada propositadamente, como aconteceu com o descobrimento das Américas em 1400 e tanto, 1500, era isso. Trazia essa doença do europeu, se fazia contaminar todos e vinha a mortandade. Eles praticam isso hoje. Levam as doenças que atingem sem piedade toda a população Yanomami e de outros indígenas. Agora, é interessante, eu mandei há pouco tempo uma caixa de livros para... Ai, é tão difícil o nome dessa tribo que a gente nunca ouve falar. Eu até tenho no meu celular eles falando. Um deles fala português absolutamente bem. Os outros não. Falam lá a língua deles, e aí você ouve Paulo Freire. Paulo Freire. Então, eles estão lendo, estão discutindo com uma moça que formou-se na PUC de São Paulo e disse: eu vou dedicar minha vida aos indígenas que querem e que podem ainda escapar desse destino traçado aí de crueldade, não é? Então, é um trabalho importante, é um trabalho formiguinha o dela, mas é uma coisa importante e que vem contaminando algumas tribos vizinhas da necessidade de reagir contra a cessão de suas terras, alugar as suas terras para vir o outro e retirar o que é de bom e eles ficarem na miséria. Então, eles começam a perceber isso muito claramente, que eles estão sendo oprimidos e que deles está sendo retirado o sustento. E a coisa mais importante ainda, que é a sua ligação visceral com a terra. A terra que a gente pega e suja a mão, é essa terra que eles dizem: olha, essa terra é a nossa mãe, é essa terra que nós queremos proteger. Oi, bom dia. Consegue me ouvir? Sim. Dá presente, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, alunos, docentes, organizadores desse Meet, nesse dia especial, a todos que fazem parte dessa profissão inspiradora, desafiadora, Ana Vieira, Maria das Graças, Natália, Vinícius de Lima, qual teve essa fala, e em especial o professor Mondaini, no qual eu faço parte tanto da monitoria dessa turma, como também do projeto de extensão Trilhas da Democracia. Agradecer também a Anita Freire por todo o compartilhamento tão pessoal e também tão profundamente reflexivo a respeito dessa vivência com o Paulo Freire. A minha pergunta se refere ao campo desse para além do Paulo Freire como um alfabetizador de adultos, mas acerca dessas práticas de silenciamento. Também uma certa reflexão minha a respeito desse atual momento que a gente vive, em que somos bombardeados por informações rotineiramente nesse contexto pandêmico, e também de casos, por exemplo, ainda recentes, como o de João Alberto, o homem negro que foi morto no Carrefour, do menino Miguel, de George Floyd e alguns muitos outros, casos como esse que podem ser tidos apenas como uma informação que, se for retirada dela ou se não for refletido o seu peso e seu contexto social, dos seus desafios e paradigmas, só assim, só refletindo isso, que a gente pode conseguir traduzir a real complexidade desses casos para o âmbito da compreensão e do conhecimento. Essa complexidade, né, no sentido de um passado que ainda permanece no presente, um passado que estrutura a nossa realidade, estrutura no racismo, na exclusão, que aponta quem pode ser vítima de violência, de discriminação, quem tem um conhecimento considerado válido, dentre tantas outras formas de violência, mas a violência principal que eu quero abordar é no caso da problemática desse conhecimento, do que conhecimento é considerado válido, e nessa política, nessas práticas de silenciamento que se moldam a monocultura do saber,
que silencia, inferioriza outros saberes, que constitui como um não saber ou como um saber inferior, que só pode ser passível ao depósito de saber alheio, passado por uma educação bancária, no qual Paulo Freire fala que qualquer que seja a situação em que os homens proíbam aos outros que sejam sujeitos de sua busca, se instauram relações de violência, fazê-los parte de objeto, aliená-los de suas decisões que são transferidas a outros. Ele fala isso em Pedagogia do Oprimido. Então, essa monocultura do saber, que não somente violenta e silencia, mas nega esse saber complexo, não pode estar dentro das escolas e das universidades, mas deve ser o contrário, o que deve estar dentro das escolas e universidades é o compromisso com a quebra desse paradigma. Então, por isso eu pergunto quais seriam os atuais caminhos e desafios da produção de uma educação transformadora, visada por Paulo. Vinícius, por favor. Eu fiquei impressionado com a pergunta da Sarah Ellen. Ela mostrou que tem uma visão de conjunto aí do pensamento de Paulo, né? O que é ótimo, muito bom. Agora, é muito difícil essas perguntas prospectivas, né? De fazer e tal, é sempre muito difícil. É preciso que hajam condições para uma educação transformadora. Mas, por outro lado, você não pode esperar que existam as condições para que a educação transformadora exista. Senão, ela não vai existir nunca, né? Então, eu sou daqueles que acreditam que eventos como esses que nós estamos fazendo aqui hoje são uma forma de resistência, certo? Falar sobre Paulo Freire, escrever sobre Paulo Freire, discutir Paulo Freire já é resistir. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, cada um dá a sua contribuição individual e, de preferência, se organize coletivamente para poder agir coletivamente, porque aí a transformação é mais provável, né? Porque sozinhos, como diria Paulo, ninguém resolve nada. Então, essas são as questões centrais de sempre, né? Educação transformadora, como qualquer outra coisa transformadora, o enfrentamento das políticas de silenciamento é uma luta permanente. Aliás, a libertação é uma luta permanente. Então, eu queria mais cumprimentá-la, Sara, pela sua articulação e pela pergunta que você fez. Obrigada, professor. Rita? Olha, eu acho que as palavras de Vinícius foram exatamente reais. Primeiro, começando, eu fiquei impressionada quando ela vem e desenvolve tão naturalmente um raciocínio, que não foi só uma pergunta, ela desenvolve todo um saber que ela tem. E isso é muito importante para um aluno que está fazendo a universidade e que quer se dedicar aos estudos, que quer se dedicar, talvez, mais particularmente, ao pensamento de Paulo, né? De Paulo Freire. Então, o que fazer em tempos tão sombrios é o que a gente está fazendo, Então, falando um pouquinho mal aí do governo, mas com certo receio, porque a gente não quer morrer agora, não é? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes eu tenho uma tendência a não me controlar em certos momentos. É que eu preciso fazer um exercício para isso, porque apesar de que estou aqui à beira, nesse próximo mês eu faço 88 anos, eu acho que ainda posso viver ainda alguns anos desde que eu esteja lúcida, né? Então é isso, a gente ir fazendo. Paulo uma vez disse, olha, Betinho me disse uma vez, durante a primeira ditadura, lá dos militares, a partir de 64, ele dizia, Paulo,
quando se juntam no Brasil 4 pessoas para discutir sobre o golpe, isso já é um ato revolucionário. Quer dizer, qualquer momento, por menor que seja o grupo, isso tem uma validade que vai contaminando e vai levando e vai incentivando e justificando para outros grupos irem contestando. Então, eu considero, não é nem achismo, eu considero que a teoria de Paulo nos dá a substantividade necessária para ações que levem gradativamente, com cuidado, a realizar os sonhos que a gente tem, os sonhos possíveis, e fazer dos sonhos impossíveis possíveis. Então, nada melhor do que o diálogo. O diálogo que a gente está tendo aqui, ele terá uma repercussão muito maior do que a simples fala bem feita ou mal feita, ou excelente de qualquer um de nós, ou pouco babaca de qualquer um de nós. Mas ele terá uma eficácia grande, uma repercussão grande entre aqueles que acreditam que o mundo não pode ser esse, de ódio, de vinganças e de diminuição das pessoas humanas. Não pode. A gente não pode se contentar com isso. A gente vai fazendo cada vez mais, um pouquinho. Eu acho que, no momento que eu mandei esses livros, uma caixa com bastante livros de Paulo para ser lido pela essa tribo, vai Kep, parece, um nome assim, lá no norte, já no Oiapoque, é para lá do Oiapoque, é quase Venezuela. Então, isso tem uma importância enorme. Eles vão lendo, vão discutindo, e é uma tribo que já não entra em negociações com madeireiros, com ninguém dessa espécie que quer os pilhar dos bens materiais que eles têm e dos bens culturais. Porque o que é pior quando esses madeireiros e caçadores de ouro e pedras preciosas entram nas reservas indígenas, é que eles desaculturam os índios, fazem os índios abandonarem as suas crenças ancestrais e entrarem num mundo capitalista. Isso é que atinge fortemente a nossa identidade, não é? Atinge fortemente a nossa identidade. Os índios têm que ter, sim, a terra deles. É muito grande? É, mas é tão pequena em relação ao continente que é o Brasil. O Brasil é um continente, praticamente, não é? Então, há de si. Devemos nos ater a isso, ao diálogo, e ir transformando, pouco a pouco, mesmo em pequenos grupos, que vão aumentando em número e em qualidade. Paulo dizia, a gente precisa fazer um mapa ideológico. Se eu sei que essa pessoa pensa totalmente diferente de mim e que está preso aos seus preconceitos, não vou perder tempo de querer trazê-lo para cá. Você faz uma tentativa ou duas, não quer, deixa para lá. Então, nós devemos fazer um mapa ideológico daqueles que estão conosco, que têm os mesmos sonhos, que têm os mesmos propósitos de construir uma sociedade verdadeiramente humana, de existências humanas, e não de gente que está apenas no mundo,
essa gente que está no mundo, que fique no mundo. E nós vamos estar com o mundo, trabalhando para a democracia e para o máximo de igualdade possível entre os cidadãos brasileiros. Muito obrigado, Nita Freire. A gente tinha combinado inicialmente apenas uma saudação inicial e, na verdade, você participou de todos os momentos desse nosso evento, desse nosso Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Vinícius Lima, que lança Paulo Freire, Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. Obrigado aos professores e professoras do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, estudantes que nos acompanham, seja dentro dessa sala, e também aquelas que nos acompanham pelo YouTube. Viva Paulo Freire!